Salve, salve, senhoras e senhores, Spider, o leigo na área, diretamente daí aqui do Marisol, novamente. Spider por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente momento eu ainda não tenho formação acadêmica em nenhuma das áreas dos conhecimentos da humanidade. Pode ser que isso mude, pode ser que futuramente eu consiga fazer uma faculdade, mas até meu presente momento eu ainda não fiz faculdade, não fiz, né? E isso até meu presente momento, sendo ele quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, às 15 horas e 10 minutos com alguns segundos, conforme você pode ver aqui atrás de mim, certo? Eu ia falar 15 horas e 1 minuto, que é o que eu vejo aqui na tela do celular, porque ele está inverso. Enfim, vamos lá. Novamente agradeço a paciência de todos os santos em Cristo Jesus e de todas as demais pessoas que ouviram meu desabafo no vídeo anterior, certo? Eu ainda estou no mesmo dia, apenas alguns minutos depois daquele vídeo, conforme você pode ver aqui, né? Mas já para você já passou mais de uma semana, provavelmente, né? Então vamos dar sequência aqui em Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, não, eu tô com o Mateus na cabeça. O Mateus é meu sobrinho, no caso, tá? O que sofreu um acidente de moto. Enfim, se você não sabe do que eu tô falando, volta no vídeo anterior e assiste ele lá, tá? Gênesis capítulo 6, versículo 1 capítulo 1, 6, Gênesis capítulo 6, versículos do 1 em diante. Sucedeu que quando os filhos dos homens, que a gente hipotecou, né? Os filhos dos homens que a gente hipotetizou sobre serem os filhos da descendência de Caim, quando a descendência de Caim começou a se multiplicar sobre a superfície da terra, eles tiveram filhas. Os filhos dos poderosos, Bene Elohim, viram que as filhas dos homens, Bene Adam, Bene Adamá, será que pode ser chamado assim? Bene Adam? Viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, dentre todas aquelas que por eles foram escolhidas. Deixa eu colocar esse calendário para cá, vou reativar o relógio para você não perder a noção do tempo. Vamos lá. Conforme comentado em vídeos anteriores, pode ser que filhos dos homens diga respeito à descendência de Caim, que foi uma descendência caída. Foram os homens que não conseguiram se voltarem a Deus. E os filhos dos poderosos, Bene Elohim, são os filhos de Deus, né? Da descendência de Sete, ou de Sete, né? Na versão de Nelson fala filhos dos poderosos, abre parênteses, abre aspas, Bene Elohim, fecha aspas, fecha parênteses, conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Dá uma pausa aí no vídeo para você poder ler conforme está escrito aqui, né? É esse aqui, ó. Os filhos dos... Fica aí, página. Os filhos dos poderosos, Bene Elohim. Eu acho que você deu uma pausa, conseguiu ler o que está escrito ali, despausou o vídeo e continuamos a partir daí. Na versão Ferreira de João de Almeida na versão João Ferreira de Almeida, fala dos filhos de Deus, literalmente, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Na versão nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, semeando a palavra que transforma vidas. Deixa eu pegar aqui Gênesis capítulo 6, verso 2. Vai estar meio bagunçado aqui nessa versão aqui, você vai ter que pausar aí e ler até achar, tá? Mas tá escrito assim, ó: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas
mas lhe agradaram. Então o Senhor disse. Tá, o capítulo 6 está aqui, se vira aí para achar o versículo 2. Tá, eu sei que você deve ter dado uma pausa. Se você não deu uma pausa, volta um pouquinho, dá uma pausa, lê ali até achar, e despausando, seguimos em frente. Eu acredito que filhos de Deus aqui seja a descendência de Sete, tá? Não que sejam anjos caídos que se materializavam e tomavam mulheres como se fossem seres humanos também, não. A gente também hipotetizou que pode ter havido uma miscigenação mística, talvez, levando em consideração possessão demoníaca por parte de Lameque, Adá e Zilá. Volta nos vídeos anteriores para você poder entender essa hipotetizada que eu dei, muito embora eu não concorde com essa hipótese, tá? Deixei muito claro isso em vídeos anteriores. Tem coisas que eu trago aqui no canal que eu não concordo 100% ou que eu não concordo nem 1%. Mas eu acho importante trazer para que fique registrado o conhecimento para vocês, certo? Então disse o Senhor Jeová: o meu espírito não contenderá comigo por causa do homem para sempre. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor Jeová: o meu espírito não contenderá comigo por causa do homem para sempre, porquanto o homem é carne, e os seus dias serão 120 anos. A gente vê que a partir de Noé, a idade com que se gera diminui consideravelmente. Até antes de Noé, os homens geravam com cerca de 90, 100, mais de 100 anos de idade. E depois da descendência de Noé, o pessoal começou a gerar ali com seus 30, 40 anos de idade, que é mais ou menos a média de idade com que se gera até hoje, né? Se gerava com cerca de 30, 40 anos de idade e se morria com cerca de 100, 120 anos de idade. Hoje em dia se gera com 20, com 16 anos de idade e se morre muito mais cedo. A gente vai ver que Moisés fala que os anos de vida dos homens serão de até 70, 80 anos, já passando a ser canseira e enfado, né? Então a gente percebe uma correlação entre gerar mais novo e falecer mais cedo também. Capítulo 6, versículo 4 de Gênesis: e houve gigantes, Nefilim, na terra, naqueles dias e também depois. Isto aconteceu após os filhos dos poderosos conhecerem as filhas dos homens, que lhe deram filhos poderosos, Ben Ha-Elohim, desde os tempos antigos foram varões de fama. Estes homens fortes foram os homens famosos que houve desde os dias mais remotos. Isso não precisa explicar, né? Os gigantes na terra, Nefilim, eram homens de grande estatura, certo? Assim como Golias, né? Por isso que fala, e naqueles dias e também depois houveram homens poderosos. Por quê? A gente leu em vídeos anteriores o que Deus deixou de petição. Deus pediu para que os homens, filhos de Israel, não se casassem e não tomassem esposas, nem as mulheres de Israel tomassem esposos dentre os filhos das terras que eles conquistariam, certo? Das terras dos cananeus, dos filisteus, né? Como isso acontecia? Nasciam filhos poderosos, né? De volta, não significa que os anjos se materializavam e tomavam para si mulheres, tá?
mas que a descendência daqueles que são chamados filhos de Deus tomavam para si mulheres das descendências daqueles que não são necessariamente filhos de Deus, mas que podem se tornar filhos de Deus, certo? A saber, todos os seres humanos. Entre aqueles que aceitam a Adonai, a Elohim, como Deus, e aqueles que não aceitam a Adonai, a Elohim, como Deus, certo? Capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. Viu o Senhor Jeová que era grande a maldade do homem na terra, e que todos os pensamentos do coração do homem eram constantemente aplicados ao mal, ou eram constantemente maus, conforme você pode ver na tradução que eu tenho em mãos. Dá uma pausa para você ler e depois despausa aí para continuar o vídeo. Deixa eu ver onde é que tá aqui, então tá aqui em cima. Versículo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 4, versículo 5. Dá uma pausa, lê aí e despausa depois, certo? Eu acredito que você já tenha dado pausa, já tenha lido, já tenha despausado, então vamos continuar. Capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor Jeová de ter formado o homem na terra, e isso entristeceu o seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor Jeová: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de tê-los feito. Conforme eu comentei em vídeo anterior, no vídeo de leitura, inclusive, eu acho que eu comentei sobre isso. Eu acredito que uma tradução melhor do que se arrependeu teria sido ponderou, certo? Então ponderou o Senhor Jeová por ter feito o homem na terra, e isso entristeceu o seu coração. E disse o Senhor Jeová: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus, porquanto pondero por tê-los feito, certo? O arrependimento de Deus gera tristeza para a remissão, e o arrependimento do homem gera ira para a destruição. E essas são as principais características que diferenciam o arrependimento de Deus do arrependimento do homem, certo? Tem um texto em Jeremias, se não me engano, e um dos profetas, não lembro se maiores, não lembro se menores, que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, certo? Eu, até certo tempo atrás, eu tinha uma linha de raciocínio, uma escola de pensamentos, e eu pensava da seguinte forma: da mesma forma como em Gênesis capítulo 3 fala: eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e como um de nós quem? A gente conhece o Deus que é triuno, né? A gente fala a respeito do Deus que não é uma trindade, que é uma triunidade, certo? São 3 personas em uma só pessoa. Eu tenho um documento de quase 50 páginas onde eu explico mais ou menos sobre isso. De volta, eu não sou o professor, sou o Paiter, o leigo, mas tem casos em que meus comentários podem ser tidos como exemplificações para explicações, né? Mas eu sempre saliento que essas exemplificações para explicações são comentários, porque de fato eu sou leigo nos assuntos, não tenho formação acadêmica de ensino superior em nenhuma das áreas de conhecimentos humanos, como eu sempre falo no começo dos meus vídeos, né? Sendo que os 3 são uma só pessoa, a gente tem que os 3 são um só Deus,
mas que tem diferentes abordagens, que tem diferentes tratamentos, tratâncias, né? Tratâncias eu sei que não existe, tá? É um termo que eu falei aleatoriamente aqui agora. Dando a entender que um dos três era conhecedor do bem e do mal, né? Muito provavelmente o Cristo, porque ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Talvez ele, por causa disso, por ter tabernaculado entre nós, seja conhecedor do bem e sabedor do mal, né? Não conhecedor do mal porque ele não gerou o mal, ele é sabedor do mal porque ele conviveu entre os homens, e os homens são maus continuamente, né? Mas, partindo desse pressuposto que Deus conviveu com os seres humanos e o ser humano é mau, e por isso Deus é sabedor do mal, conhecedor do bem e sabedor do mal, o próprio Deus eterno, Adonai Elohim, também é possível ter essa inferência sobre o Deus eterno, né? Porque a gente conhece o Deus que sabe todas as coisas, a gente sabe do Deus que conhece todas as coisas, inclusive a forma do pensar do homem, a forma de pensar do ser humano, né? Portanto, Deus conhece todas as coisas, inclusive os pensamentos maus e perversos do ser humano, né? E por causa disso, a gente tem a inferência de que ele é conhecedor do bem e sabedor do mal, certo? Assim como diz o texto, né? Conhecedor do bem e do mal, conhecedor do bem e sabedor do mal. Levando em consideração que Deus é três personas em uma só pessoa, é possível aplicar uma inferência aqui nesse texto de Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Arrependeu-se, pois, o Senhor Jeová, o Adonai, né? Aquele que é Elohim, de fato. Ele não se arrepende, ele não mente. E nenhuma das três personas de Deus mentem, certo? Mas a gente pode aplicar por inferência que Jesus, por ser filho do homem, ele talvez tenha uma tendência não ao arrependimento como o ser humano se arrepende, porque o arrependimento do ser humano é pelo pecado, né? Por ter se afastado de Deus e demorado para voltar para Deus, né? Puxa vida, se eu soubesse que servir a Deus era tão bom, eu teria me voltado a Deus muito antes, né? Teria saído de uma vida pecaminosa para a vida em Deus, de fato, muito antes, né? Desculpa, eu vou dar uma pausa no vídeo porque eu preciso respirar um pouco por causa do que aconteceu com meu sobrinho. Eu tô tentando manter a mente longe, mas às vezes volta e... Desculpa, eu já volto. Você pode ver no relógio aqui atrás de mim o tempo. O vídeo ficou pausado. Tá? Vamos lá. Então a gente percebe que o arrependimento de Deus não é como o arrependimento do ser humano, né? Nossa, isso, cara... Fico pensando no meu sobrinho.
quão forte vai ser o arrependimento dele quando ele perceber. Agora, a essa altura, ele já deve ter percebido, né? Mas quão amargo deve ser esse arrependimento. E o arrependimento de Deus não é assim. O ponderar de Deus não é assim. Eu colocaria, na tradução, eu colocaria ponderar. Então, ponderou o Senhor Deus, o Senhor Jeová, por ter formado o homem na terra. Deixa eu ver como é que está a tradução aqui na versão João Ferreira de Almeida. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 e 7, né? Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Ainda assim é uma tradução que eu não usaria. Eu colocaria o termo ponderou. Porque isso eu não tenho certeza, tá? Se é um trecho da palavra ou se é só um ditado popular que fala que diante dele até a tristeza salta de alegria, né? Então, dizer que a alegria em pessoa ficou triste por causa do ser humano, eu acho que isso é rebaixar demais a deidade de Deus, né? Deus não se arrepende e Deus não se entristece, Deus pondera, certo? Mas eu não consegui entender ainda, Bruno, o que é ponderar no teu ponto de vista. Me explica o que é ponderar no teu ponto de vista, Bruno. Beleza, eu vou tentar explicar, eu vou tentar elucidar isso para vocês. Ponderar é o que eu tenho feito. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho ponderado pelo meu sobrinho. Talvez entristecido de uma certa forma, mas o fato de ele estar vivo, de ele continuar vivo, é para mim muito maior do que o fato de ele ter perdido uma perna. Eu não estou menosprezando o fato de ele ter perdido uma perna, porque é algo forte demais, né? Você perder, ser amputado de um dos membros. Mas, cara, ele ainda está vivo, sabe? Isso tem que importar, isso tem que ser motivo de alegria. O fato de ele continuar vivo. Sem uma perna, ok. Há um pesar sobre isso. Mas ele tá vivo, cara. Acidente de moto. Pela gravidade do acidente que aconteceu, graças a Deus que esse meu sobrinho tá vivo. Como diz uma das parábolas de Jesus, né? Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado, né? Então, não da forma como nós gostaríamos que ele estivesse, né? A gente gostaria que ele estivesse com as duas pernas e com uma mente renovada, né? Inclusive, Romanos capítulo 12, versículo 2 fala sobre isso, né? Não vos conformeis com o sistema mundano deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, através do intelecto do vosso entendimento, né? E isso é uma coisa que ele não fazia, que eu espero que ele passe a fazer a partir desse acidente que ele sofreu ontem. E eu digo ontem, tendo como referência a data de hoje, e hoje é dia 19 de janeiro de 2023. Se você está assistindo isso em 2027, isso já aconteceu há bastante tempo atrás. Tá?
Então eu não usaria nem o termo arrependeu-se e nem usaria o termo entristeceu-se. Eu usaria o termo ponderou. Por que eu usaria o termo ponderou? Por causa dos versículos que se seguem no decorrer do capítulo. Capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Jeová. Estas são as gerações de Noé. Era Noé homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Então, de volta, ele perdeu a perna, mas nem tudo está perdido. Ele ainda está vivo. Né? A raça humana, como um todo, estava totalmente deplorável, mas nem tudo está perdido. Noé achou graça diante dos meus olhos. Isso, eu imagino que Deus tenha pensado consigo mesmo. As três personas de Deus conversando ali entre si. Jesus falando, olha, tá feia a situação, hein? O Espírito falando, olha, eu sou apaixonado por esses homens, mas tá difícil eu continuar vivendo no meio deles, porque eu sou Kodesh Kodeshim, eu sou 3 vezes santo, né? Mas eu preciso habitar no meio deles, porque eu amo eles de paixão. Eu quero estar perto deles, eu quero que eles estejam perto de mim. E o ancião de dias falando, eu conheço o que o meu espírito fala e conheço o que o meu verbo fala, o que o filho fala, que no Antigo Testamento, antes da fundação dos mundos, eles eram conhecidos como o Santo, o Verbo, a Palavra e o Ancião de Dias. Esses três coexistem unidos em um só. É da mesma forma como eu sou 3, sendo apenas um, ele também é 3, sendo apenas um, certo? Ele é 3 personas, sendo apenas uma pessoa. Eu tenho 3 personas, sendo apenas uma pessoa, certo? Tem uma linha de tem uma escola de pensamentos que fala que essa separação entre alma e espírito não é muito justa, porque essa escola de pensamentos diz que alma e espírito na verdade são a mesma coisa, né? Eu não consigo explicar muito bem em relação sobre isso, porque sigo na convicção de que corpo, alma e espírito são 3 coisas diferentes, certo? Mas estou disposto a rever meus conceitos em relação a isso. Se existirem argumentos bons o suficiente, eu mudo minha forma de pensar. Mas até o momento, nada do que eu vi foram argumentos bons, são argumentos válidos. Essa escola de pensamentos eu considero que tem argumentos válidos, mas não bons o suficiente a ponto de me ter feito mudar de ideia, vamos dizer assim. De que corpo é um, alma e espírito também são um. Eu acredito que corpo é um, alma é uma e espírito é um. Certo? Esse documento de entre 40 a 60 páginas, agora eu não lembro bem quantas páginas tem, que eu compilei, eu consigo fazer diferença até entre o espírito do homem e o espírito de Deus, de fato. Mas é tema para um próximo vídeo, se é que eu vou fazer vídeo sobre isso. Tá. Então vamos lá. Uma coisa que eu comentei com uma moça que estava aqui na igreja, a hora que eu cheguei, ela falou, pois mas é triste quando tem um ditado que fala, ela comentando, né? Tem um ditado que fala
que ou se a pessoa não vem pelo amor, a pessoa vem pela dor. E é triste quando a pessoa vem pela dor, né? Mas é aquela, né? O livre-arbítrio, né? Aí, na hora, me veio um entendimento do que é o livre-arbítrio, que eu tentei exemplificar ou explicar em vídeos anteriores, mas talvez eu tenha usado palavras demais e tenha acabado ficando confuso a forma de pensamento que eu queria expor, né? E a forma de pensamento que eu tenho, certo? É um pensamento que eu tenho que eu concordo com esse pensamento, certo? O que é o livre-arbítrio? É o direito que Deus nos deu de escolhê-lo, de escolher a Deus, certo? E eu não tinha tido um bom exemplo sobre isso na época em que eu comentei sobre isso, né? Nos vídeos em que eu comentei sobre isso, ficou só a ideia sem uma exemplificação, né? E através aqui de Gênesis capítulo 6, eu consigo trazer uma exemplificação, uma tipificação dessa ideia que eu tenho sobre... deixa eu mexer um pouquinho mais pra cá. Se bem que vai sair do vento, e até agora eu tô gravando em 4K 60 e não apareceu a mensagem de sobreaquecendo o telefone. Consegui achar um lugar aqui que fica bem certinho com o vento do ventilador. Mas enfim, exemplificação e tipificação do que eu considero que seja o livre-arbítrio, né? Deus nos dá o direito de escolhê-lo, não de escolher qualquer coisa que a gente queira entre o bem e o mal, né? De volta, um texto que é bastante autoexplicativo sobre isso é o texto que eu citei lá de Deuteronômio, né? Esse eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas eu espero que vocês escolham a bênção, né? Esse é o livre-arbítrio, né? Eu coloco diante de vocês a árvore da vida e coloco diante de vocês a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu espero que vocês escolham a vida. Eu coloco diante de vós a vida e a morte, mas eu espero que vocês escolham a vida. Eu coloco diante de vós a mim mesmo e ao meu inimigo, mas eu espero que vocês escolham a mim. Esse é o livre-arbítrio original, certo? E não o livre-arbítrio que é comentado, que é citado hoje em dia, né? Daniel Mastral comenta, fala sobre uma coisa que eu acho que é verdadeira. Algumas coisas que ele fala eu não concordo, tá? Mas isso que ele fala eu acho extremamente válido. Que se o inimigo não tenta dissuadir você da verdade, o inimigo tenta transmutar a verdade e tornar a verdade menos palatável, digamos assim, né? Se ele conseguir colocar algumas mentiras no meio da verdade e você começar a duvidar da verdade, já é uma vitória para Satanás, né? Então, sobre o livre-arbítrio, essa foi uma das mentiras que Satanás colocou, né? Se Satanás não consegue dissuadir você do livre-arbítrio, de modo que você possa falar de fato de verdade, como Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, e essa vida que hoje vivo na carne, vivo para Deus em como agradá-lo. Se você não pode falar isso, você não conhece de fato o que é o livre-arbítrio, né? Porque você acha que o livre-arbítrio é aquele direito de escolha, né? Não, eu posso escolher assistir pornografia ou assistir pregação, né? E
como eu tenho esse direito de escolha, eu vou escolher pornografia até o tempo que eu achar que é legal e depois eu assisto uma pregação ou outra lá que vai ficar tudo bem. E não, esse não é o livre-arbítrio que Deus nos propôs. O livre-arbítrio que Deus nos propôs foi o seguinte: eu coloco diante de você a pornografia, mas eu coloco diante de você a escolha de pregação, né? Por que eu falo dessa forma? Por que eu acredito que esse seja o livre-arbítrio? Porque aqui em Gênesis capítulo 6, Deus pensou em retirar o livre-arbítrio do homem, destruindo toda a raça humana da face da terra, né? De modo que o ser humano não existiria, então não teria como o ser humano escolher a Deus. Mas Deus foi tão misericordioso que achou graça em uma pessoa, mesmo em meio a um mundo tão corrompido como era. E eu sinceramente espero que Deus ache misericórdia encontrando graça em você que está assistindo. Eu sinceramente espero que Deus tenha misericórdia por ter encontrado graça em você que está falando. É isso mesmo, eu estou falando comigo mesmo agora. Eu estou sendo capturado pela câmera, mas eu estou aparecendo no vídeo aqui. Eu estou tendo essa experiência de poder ter o feedback em tempo real do que eu estou vendo, né? Então, cara, eu espero que você tenha uma vida sendo vivida de acordo com as expectativas de Deus. Eu espero que você esteja correspondendo às expectativas de Deus. Não apenas você que está falando, que no caso eu mesmo, mas você que está me ouvindo aí do lado desse lado onde você está. E agora falo não comigo, porque é muito provável que eu não vá reassistir esse vídeo. Talvez eu reassista, né, para relembrar um conceito ou outro que eu tenha mencionado nesse vídeo para vídeos posteriores. Mas você, cara, que está assistindo, você, guria, que está assistindo, eu espero que você esteja vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida da qual você terá arrependimentos amargos, como o fato de ter batido de moto por ter andado igual um louco e ter sua perna amputada, cara. Ai. Mas se isso aconteceu com você, dê graças a Deus porque você ainda vive, porque você ainda está vivo. E você ainda tem a oportunidade de viver e conviver com pessoas que te amam. Tá? Bom, enfim. Deus nos dá a oportunidade de escolhê-lo. E isso é o livre-arbítrio. Porque Deus poderia muito bem falar dos altos céus e dizer o seguinte: cara, a humanidade está perversa demais. Eles não são dignos de eu escolhê-los, né? E eles não são dignos de que eles me escolham. Então eu vou simplesmente acabar com tudo e partir para a próxima. Mas não foi o que aconteceu. Deus procurou tão diligentemente na humanidade corrompida que encontrou na descendência de Sete a Noé. E é por isso que eu digo que a descendência de Sete é a descendência que Deus chama de os filhos dos poderosos. É a descendência que a Bíblia chama de os filhos de Deus. Bene Elohim. Os filhos dos poderosos. Porque conheceram a Deus. E por causa disso encontraram misericórdia e graça no tempo oportuno. E isso é poderoso por si só. Encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno.
E qual é o tempo oportuno? Acredite se quiser. O tempo oportuno se chama hoje. Porque se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É como diz um dos salmos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. E o próprio Jesus falou sobre isso também, né? Olhai para as aves dos céus e vejam que as aves têm o que comer. Olhai para os lírios do campo e vejais como eles se vestem usando uma metáfora aqui, né? Não costuram, não tecem. No entanto, vos digo que, em verdade, nem Salomão, em toda a sua suntuosa glória, se vestiu como um desses lírios. Agora eu vos pergunto, por acaso as aves dos céus valem muito mais que vós? Os lírios do campo, que hoje existem e que amanhã serão lançados no forno como lenha, são mais do que vós? Porque por causa da humanidade, Deus resolveu salvar também os animais. Por causa da humanidade, Deus decidiu destruir toda a humanidade e os animais junto com a humanidade. E por causa da humanidade, Deus decidiu resguardar os animais também junto com a humanidade. Segundo o que fala no texto em diante. Vamos continuar ali de Gênesis capítulo 6, versículo 8 em diante. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Jeová. Estas são as gerações de Noé. Era Noé homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. E gerou Noé a 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne corrompera o seu caminho sobre a face da terra. Então disse Deus a Noé, Deus pensando seriamente em tirar o livre-arbítrio do homem, o que ia acontecer. Então disse Deus a Noé, o fim de toda criatura é chegado perante mim, porque a terra está cheia da iniquidade dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Aqui é claramente Deus falando, olha, o homem não conseguiu entender o que é o livre-arbítrio. Portanto, eu vou tirar o livre-arbítrio do ser humano. De que forma? Exterminando-o. Mas teve um homem que entendeu o que é o livre-arbítrio. E esse homem se chamou Seth. E nos tempos em que Enos nasceu, Seth ouviu os conselhos do seu pai. E foi nesse tempo em que os homens voltaram a clamar pelo Eterno. Foi nesse tempo em que os homens voltaram a prestar cultos a Adonai, Rei do Universo. E eu espero que seja nesse tempo presente, no hoje, que você também possa reconhecer a Adonai, o Rei do Universo, e a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, o Messias, como Filho unigênito de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu espero que você possa reconhecer a Cristo primeiro como seu Senhor, como Senhor da sua vida, como Senhor da sua alma, para que possa prestar obediência a esse Senhor, a esse Deus. E, por consequência,
da obediência a Deus que você possa chegar à salvação, que não é por obras para que ninguém